Vamos ler João 3. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, para que eu possa ser instrumento, Senhor, da Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, aprender hoje mais do que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Então usa-me, Senhor, realmente para fazer a Tua obra, Senhor. E fale, Senhor, através de mim com o Teu Espírito Santo, ó Pai. E que essa palavra possa ser uma bênção, Senhor. E que tudo, Senhor, possa ser inspirado, Senhor, de acordo com aquilo que o Teu Evangelho nos ensina, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor guie, Senhor, a todo momento, toda essa palavra, que possamos, ó Pai, ser abençoados e aprender com ela. No nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que eu quero que a gente estude hoje é uma palavra um texto muito comum, né? É um chavão, praticamente, dos versículos mais conhecidos e até mesmo mais falados, né, no meio cristão, né? Então, só que não, porque ele é conhecido, mas ele não é realmente entendido. E esse é o problema hoje em dia. Ele é conhecido por muitos, é falado, muitas igrejas, muitas pessoas falam sobre ele, só que pouco se sabe do que ele quer dizer. E algo muito importante que nós precisamos aprender é que Deus realmente amou o mundo. Deus ama, sim. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, nos predestinou ao céu, nos criou para sermos totalmente devotos a Ele e entregues à vontade dEle. Só que o problema disso é que as pessoas confundem o amor de Deus com complacência. Confundem o amor de Deus como se o amor dele pudesse anular a justiça dele. Como se o amor pudesse fazer dele menos santo. E que o amor dele fosse aceitar menos daquilo que a Bíblia ensina. Então, realmente, esse versículo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, está totalmente errado. Como é interpretado, como é falado aí fora. E eu quero que a gente vai ver vários pontos, né? A primeira coisa que coloca é que o amor de Deus é tão grande, é tão infinito, é tão soberano como que a pessoa acha que não há uma condenação para quando ela está errada, para quando ela está no pecado, quando ela vive uma vida fora do propósito de Deus. Ela acha que dessa mesma maneira que Deus ama, ele vai aceitar esse tipo de coisa. Então, a gente pode ler Mateus 23, 33. Vamos lá. E ele diz assim: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Então a gente pega aqui, nesse simples texto, né? Nesse versículo,
como vocês escaparão da condenação do inferno? Ou seja, há uma condenação. Como escapar dessa condenação? Como a gente faz para não sermos condenados, para não sermos chamados de serpentes, raça de víboras, e não sermos condenados ao inferno? É aí que entra a diferença do amor de Deus. Porque Deus, Ele ama a nós, não para que nós continuamos no erro, mas sim porque Ele nos dá condição, Ele nos traz o escape, para nós sairmos do erro, para transformarmos as nossas vidas. E por isso que somos alcançados por Ele através da graça. O amor dEle, a prova do amor dEle, não é Ele aceitar nós como somos, é Ele nos dar a graça para que possamos ser transformados pelo poder dEle. Então, o que a gente tem que pensar é isso. Da mesma maneira que Cristo veio e foi Filho de Deus e foi humano, nós também temos que ser filhos de Deus humano. Então, como que vamos agir? Como um filho de Deus age? Da mesma maneira que o Pai age. Se somos filhos de Deus, como que Deus é? Deus é puro, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, é verdadeiro. Não há iniquidade, não há erro, não há engano. E da mesma maneira temos que ser. Então, essa questão de que Deus é amor, isso não tira a justiça dele. Isso não tira a santidade que ele é e que precisamos ser para sermos filhos dele. Porque como que seremos chamados, como seremos co-herdeiros com Cristo se não formos como Cristo? Só que hoje em dia tem sido ainda pior. As pessoas acham que porque Cristo veio e Cristo entende o que eu, ser humano, sou, ou faço, ou penso. E não. Cristo, ele é advogado justo. Ele não vai te defender. Ele veio para provar que tem como. Cristo não é como se diz, ele não é a sua explicação, ele não é o seu argumento. Cristo é a sua condenação, se você não vive como ele vive. Se você não age como ele agiu, a vinda de Cristo só serve para te condenar. Porque ele veio e provou, ele fez. E se você não faz igual ele e não é como ele, você está condenado. Porque é isso que é a realidade. Aí nós podemos ver, né? Em João 3:36, ele fala assim: e quem crê no Filho de Deus e tem a vida eterna, quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que é permanecer sobre ele? O que é permanecer, a ira de Deus permanecer sobre ele? Gente, a própria palavra diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, se a gente ler aqui, João 3,16, e a gente, muitas Bíblias nem precisa nem virar a página, né? Aí você continua e lê o 36, mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aí você olha e fala, mas como assim? Deus não disse que amava ao ponto de mandar o Filho? E agora ele vai, como se diz, permanecer a ira dele sobre essas pessoas? Sim, porque aqui está muito claro, quem crê no Filho. Se cremos no Filho, temos que agir como o Filho age. Se acreditamos nele, se seguimos ele, ele é um exemplo. É o que sempre comentamos aqui em casa. Se Cristo era o Filho unigênito, como ele diz aqui, que enviou
Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo era o Filho unigênito para se tornar o primogênito de muitos. Então ele veio e nos deu o exemplo. Para quê? Para que não venhamos a cair no final do mesmo capítulo, em que a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é uma realidade muito maior do que as pessoas imaginam. A ira de Deus está sobre a humanidade, que ele amou e predestinou para serem salvos. Sim, porque foi para isso, como eu disse, foi para isso que fomos criados, para sermos filhos dele, salvos por ele. Mas precisamos crer no Filho, precisamos ser o Filho. Eu estava vendo uma pregação e ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Eu vou ler para vocês. É um cristão, um pregador também, eu imagino. Ele chama John Stott. Ele fala assim: nós barateamos o evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. E é isso que as pessoas buscam em Deus. Uma necessidade, numa dor, num medo, num desemprego ou numa doença. É aí que busca. Mas não, o evangelho, como ele coloca aqui, nós barateamos Cristo, a vida de Cristo, barateamos todo o poder de Deus quando a gente acha que ele é uma solução para um problema. De um problema momentâneo, às vezes. De um problema pessoal e momentâneo. Só que não. O que é Cristo? Por que Cristo não veio para nos ajudar? Por que ele é o Salvador? Não é o Salvador do problema momentâneo. Ele é o Salvador da ira vindoura. Ele é o Salvador da condenação do inferno. Ele é o Salvador da vida de pecado. Ele é a salvação, sim, não para os seus problemas pessoais, não para a sua vida amorosa, ou para o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, ou a falta de dinheiro. Não é nada disso. Isso são consequências da sua responsabilidade, da sua vida sem Cristo. Isso é uma consequência do mundanismo. Isso é uma consequência de viver fora da graça de Deus. Então, a gente não pode baratear o evangelho, não podemos baratear o poder de Deus, nem o sacrifício de Cristo, achando que ele é simplesmente uma solução para o problema momentâneo, né? Então, a gente não pode cair no erro de ler a Bíblia e pensar, mas não é bem assim. Não é isso que está querendo dizer. Não. Eu também estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá e ele falou assim: gente, na Bíblia não tem meio termo. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Porque você ficar acreditando em textos que convém, ou com textos que você acha que ao seu ver, compõe, não é real, não é a vida, a Bíblia é toda inspirada. Ela não é momentos, ela não é por partes, ela é um todo, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Usado homens, sim, mas inspirada por Deus para escrever. Então nós não podemos de maneira nenhuma. Então a gente já viu aqui bem claro que o mesmo Deus que amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo Deus que versículos depois, no mesmo capítulo, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna.
Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí nós vamos continuar no fato seguinte, né? O que é a ira vindoura? O que é a ira de Deus que permanece, né? Como a gente leu, né? O versículo que diz, né? O versículo não, desculpa. Como eu citei a frase, né? De John Stott, ele fala: o que é a ira vindoura? É a condenação do inferno. Daí a gente pensa, tá, mas por que Deus, que amou o mundo, ele fez o inferno? Aí a gente vai lá para Mateus 10, 28, que vai explicar por que ele fez o inferno. Que tem, como se diz, a Bíblia não se contradiz de maneira nenhuma. A Bíblia ela não deixa espaço para erros. E Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Ou seja, aqui ficou claro que quem condena, quem lança no inferno é Deus. É o Deus que amou o mundo de tal maneira. É Ele. O que ele fala aqui? Não temam os que matam o corpo. Antes temei aquele que pode destruir corpo e alma no inferno. Deus condena ao inferno. Deus manda para o inferno. Sim, Deus é o amor que condena, que corrige, que faz. Aí nós vamos pegar uma citação. Por quê? Porque Deus, Ele não nos criou para irmos para o inferno. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. E Ele diz que nós precisamos nos livrar de nós mesmos, negarmos o nosso eu, tomarmos a nossa cruz, seguirmos o caminho, seguirmos a Jesus. Se Cristo veio para nos dar a salvação, por que não livramos as nossas almas do inferno? Porque por nós mesmos nós não conseguimos. A graça que as pessoas confundem, né? A graça, uma vez salvo, sempre salvo, a super graça de Deus, ela não é manifesta na onde Deus é complacente com os erros. A graça de Deus é manifesta no amor dele que nos transforma. Então, o que nós temos que pensar? A partir do momento em que amamos a Deus e queremos servir e segui-lo, como Cristo seguiu os passos de Jesus, que seguiu o que o Pai, Deus, é, santo, puro, correto, justo, verdadeiro, vamos ser livres do inferno. Não vamos sofrer a condenação nem o dano, mas a condenação. E eu escrevi um texto que eu quero ler para vocês. Se não há nenhuma condenação a qual podemos ser salvos, então qual o fundamento da grande salvação? Que é a real mensagem e a principal mensagem da Bíblia. Então, do que precisamos ser salvos? Se não há uma condenação. Já começa por aí. Sim, nós precisamos ser salvos. Salvos da condenação ao inferno. Que temos como herança, por causa da nossa natureza humana, que nasce no pecado. Então, nascemos condenados. Nascemos condenados
ao inferno. O pastor Luciano Subirá conta uma história em que aconteceu com ele. Ele conta que quando ainda era jovem e o meio de comunicação era muito difícil, né? Não era como é hoje a tecnologia, e era feito o evangelismo através de panfletos, de folhetos na rua. E ele estava caminhando na rua e quando entregaram um folheto para ele, e que quando ele pegou esse panfleto, ele olhou e estava escrito na frente do panfleto: o que fazer para ir para o inferno? E, claro, é uma colocação bastante chocante, né? O que você faz para ir ao inferno? O que você precisa fazer para ir ao inferno? Aí ele procurou, né? Abriu o folheto e ficou procurando, não tinha nada dentro. Não tinha nada escrito dentro do folheto. E aí ele, de primeira instância, ele fala assim: eu pensei que era um erro de impressão, um erro que ocorreu. Aí no final, ele viu que tinha algo escrito na contracapa. Quando ele vira, está escrito assim: nada, você já está indo para ele. Por isso que eu falo, realmente, nascemos condenados. Não precisamos fazer nada para irmos para o inferno. Só de não fazermos nada, já estamos indo. Para não irmos, aí sim, precisamos fazer algo, lutar, batalhar, sofrer, buscar, para que realmente não sejamos condenados. Então, vamos dizer assim, né? Qual é a moral? Eu quero dizer que sim, Deus amou o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos e vivermos em plenitude através da sua poderosa graça. Sim, Deus fez isso. Mas o amor de Deus por nós se revela não pela ausência de condenação. Não é dessa maneira que o amor dele se revela. Mas sim pelo escape que ele nos oferece. Ele nos oferece para que possamos ser salvos da condenação através de Jesus. A longanimidade de Deus não pode ser confundida com impunidade. Não pode. O amor de Deus não pode ser confundido o amor de Deus não pode ser confundido com complacência, da mesma maneira que a longanimidade dele não pode ser também confundida com impunidade. Então, o amor de Deus revelado através da graça veio para mudar a lei e não anulá-la. Só que as pessoas pensam que a lei hoje, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual, que é onde nos mostra as regras de como devemos viver, o amor de Deus veio através de Jesus e apagou tudo isso. Não, ele não veio anulá-la. A lei é o que nos mostra onde há o erro, mas só sabemos no que erramos quando conhecemos a lei. Conhecermos, só que ainda tem um porém. Conhecermos a lei não nos faz inculpáveis dela. Ao contrário. Se erramos e descumprimos a lei, somos culpados, cientes do erro. E é aí que a graça de Deus entra. É o que nos capacita a não mais cair no descumprimento da lei. Então, a lei de Deus, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual, ela serve para nos dar o conhecimento daquilo que devemos e não devemos fazer. Dentro desse conhecimento que temos, vem a graça de Deus, que veio através do sacrifício de Cristo por nós, que nos faz conseguirmos ser cumpridores dessa lei. É isso que precisamos ter em mente, que o conhecimento da lei não vai nos fazer cumprir toda ela. Somente temos que ter em mente que só vamos deixar de ser infratores dessa lei quando realmente cumprirmos ela por completo. E só conseguimos cumprir essa lei através do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em nós se seguirmos Cristo. Como?
negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo. Só alcançamos a graça de Deus, que nos livra da condenação de um Deus que ama, sim, mas Ele condena. Então, estão entendendo errado o amor de Deus. Estão entendendo muito errado o que é o amor de Deus. Porque Ele se revelou através de Cristo. E como Cristo veio nesse mundo? Humilde, sofrendo, morrendo. E só não é em vão para nós que fazemos dele o nosso exemplo. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, a Tua palavra, agradecemos, Senhor, mais uma vez, o Senhor nos ensinando, ó Pai, como servir, Senhor, como servir a Ti, Senhor, como amar a Ti, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai realmente tão amoroso, que sempre nos traz a maneira de sermos Teus filhos, ó Pai. O Senhor nos ensina, ó Pai, o Senhor nos guia e nos direciona, Pai, a sermos Teus filhos, ó Pai. Por isso, Senhor, que possamos sempre realmente ouvir a Tua voz, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar sensíveis, ó Pai, àquilo que o Senhor nos diz, como filhos, ó Pai. E não venhamos, ó Pai, a ser filhos rebeldes que fogem da Tua vontade, Senhor, e não cumprem o Teu querer, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que distantes de Ti, Senhor, seremos condenados, porque não cremos naquilo que o Senhor é, no Seu poder, na Sua onipotência, e nem fazemos válido o sacrifício de Cristo, ó Pai. Por isso, Senhor, nos molde, Senhor, nos adestra, Senhor, realmente, Senhor, aquebranta os nossos corações, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, como Cristo, morrer por Ti, ó Pai. E enquanto vivermos, possamos testemunhar e ser exemplos do Teu poder, da Tua graça, e mas principalmente da Tua santidade, Senhor. Que essa palavra, Senhor, alcance, Senhor, muitas vidas e que essas vidas possam ser abençoadas através do Teu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém.